Vamos iniciar a entrevista com Igor Pípolo. Vou passar o currículo dele aqui para vocês. É consultor de segurança, diretor do Departamento de Segurança da Fiesp e o Master Dealer da Alarme.com, empresa com 6 milhões de clientes em todo o mundo, presente em 40 países. Vocês veem que o currículo do homem, isso aqui é só uma síntese. Igor, primeira pergunta que eu lhe faço logo de bate-pronto é possível empreender no sistema prisional brasileiro? Já começou fácil, né? Já vem direto bem que você disse que é na bucha. Bom, é possível sim, já existem várias iniciativas no Brasil e eu acho que é o caminho. Porque o Estado não dá conta de construir tantas penitenciárias, de administrar como manda a lei, né? Porque se você pegar o Estado hoje, fizer uma auditoria, né? O Ministério Público podia fazer isso, pegar a LEP, a Lei da Execução Penal, e ir na penitenciária e ver se está sendo cumprida a lei pelo próprio Estado. E o Estado não está fazendo isso em muitas unidades prisionais. O que é péssimo, porque a lei de execução penal que a gente tem é uma lei muito evoluída, é uma lei que realmente foi muito bem pensada, né, que sendo executada vai ajudar a reduzir os problemas dentro da unidade prisional. Quando você terceiriza, praticamente, não estou falando aqui de uma maneira figurada, mas você já tem ali como vai funcionar a penitenciária. E a empresa que vai gerir a penitenciária, ela se obriga a cumprir sob pena pecuniária, né, de pagar, inclusive quando tem fuga de preso, ele paga, né, uma multa ao Estado porque o preso fugiu. Então, quando você privatiza, você tem um controle, o Estado não perde o controle, mas ele passa a dar muito mais qualidade, que é o que a gente precisa. Muita gente acha, né, que a gente tem que fazer o preso sofrer quando vai para a penitenciária. Isso é um grande erro da sociedade. A gente sabe que a gente guarda mágoa, guarda raiva, as famílias que sofreram, né, que foram vítimas de crimes, elas realmente ficam muito consternadas com isso, mas o preso quando chega na penitenciária, que ele não recebe o devido auxílio do Estado, abre a oportunidade para o crime organizado. E aí vem um grande problema. A gente está criando os verdadeiros monstros que vão voltar para a sociedade. Lamentavelmente, a mesma lei que prende é a lei que solta. Então, a gente, durante esse período que o preso estiver recluso, ele tem que receber um tratamento que, no mínimo, permita ele aprender uma nova profissão e aprender a gerar renda. Não é que ele vai, vamos dizer assim, receber um apoio paternalista, né? Porque você não vai dar um emprego, mas você vai dar a capacidade de geração de renda durante o tempo que ele estiver recluso. E isso é muito comum e é uma prática maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer na Inglaterra, né, quando eu tive a oportunidade de visitar o sistema penitenciário inglês. E a outra coisa é o seguinte, é obrigatório o estudo. Então, ele tem que cumprir uma carga de estudo e uma carga de trabalho, né, um curso profissionalizante, para que depois que ele volte à sociedade, ele tenha a chance de se reintegrar. Isso é reintegração prisional, né, porque o preso volta tendo a condição de prover o seu próprio sustento, de não mais se sentir atraído em roubar, em saber que aquele tempo que ele passou na penitenciária serviu para construir alguma coisa. E muita gente fala que penitenciária é lugar de ressocialização. Eu concordo, mas eu iria além um pouco. Não só ressocializar, muitas vezes é lugar de socializar. Às vezes o cara não teve a oportunidade primária, né, de ter um convívio social. E que se a penitenciária não fizer isso, ele vai voltar pior. E como eu disse, a ausência do Estado dentro do sistema prisional gera o que nós tivemos aqui recentemente, né, em Alcaçuz, né, que eu tive o privilégio de ser o primeiro diretor de Alcaçuz, implantei Alcaçuz, era um modelo fantástico que a gente tinha na época, lógico, de lá para cá evoluiu bastante, estou falando de 20 anos. Né? A gente teve uma sucessão de mudanças e de legislação também, que hoje tem uma outra estrutura. Mas o mais importante disso tudo é saber que é importante o Estado evoluir, é importante ter uma gestão privada, né, porque com a gestão privada a gente tem determinados elementos onde o Estado pode ter o controle, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer qualidade, a gente vai fazer com que realmente as coisas aconteçam. Existem vários exemplos disso na Bahia, em Maceió, né, o próprio no Rio Grande do Sul também tem, em Santa Catarina, né, em Minas, né, de unidades prisionais inteiramente privatizadas, né, não daquelas de segurança máxima, mas sim as de preso intermediário,
onde a gente consegue ter uma gestão extremamente eficiente e uma gestão que mostra para a sociedade que vale a pena você terceirizar isso. E aproveitando o gancho, o Estado provê, por exemplo, a família do preso de um auxílio, né? Uhum. O que é que você acha sobre esse auxílio e se este auxílio tem um bom papel dentro do conceito de sociedade que nós vivemos? Olha, eu queria dizer que a minha posição é o seguinte, eu sou muito do escreveu no leu, o palco meu, né? Mas eu tinha, por exemplo, uma visão, antes de ser diretor de Alcaçuz, de que o ideal era a pena de morte. Né? Então, bandido bom é bandido morto, essa coisa toda. A minha visão mudou um pouco, por quê? Depois que eu cheguei na penitenciária, né, como diretor, né, deixar isso claro, né, eu vi que tem gente lá que sofre muito. Né? Tem gente que realmente cometeu um crime porque uma determinada circunstância e tal. Então, assim, não era justo, né, eu achar que aquela pessoa deveria perder a vida, quando tem gente que está disposta a se recuperar. É interessante isso, mas existem pessoas dentro da penitenciária que querem realmente voltar ao convívio social, que têm a família, que eles desejam se reintegrar, mas eles não têm oportunidade. Então, eu mudei. Né? E eu acho que o papel do auxílio reclusão é muito importante, dentro de alguns critérios. Não é porque o cara foi preso, dá o auxílio reclusão para ele. Isso não funciona. Né? O auxílio reclusão ele tem alguns critérios. Ele tem que ter a família, né? Ele tem que estar filhos em determinada idade, tem uma série de critérios. E a gente tem que entender que o auxílio reclusão é o seguinte, se a gente não der ajuda àquela família, aquele pai, né, que é o preso, ele é o único provedor de recursos. Aquela família vai entrar para o crime. Então é muito importante a gente entender que esse auxílio reclusão, por mais que num primeiro momento pareça ser uma coisa extremamente protetora, desproporcional, porque o cara ficou preso e vai ganhar um dinheiro, aquele dinheiro não vai para ele. Aquele dinheiro é para dar suporte à família, que senão a família vai para o crime. E a gente tem que entender que se eu tenho uma pessoa presa, eu estou privando muitas vezes a liberdade de outras 3, 4 pessoas. Né? Então, esse auxílio reclusão, ele ameniza, ele é um papel, na minha visão, né, uma visão muito pessoal aqui, importante, mas devidamente planejado. Não é uma coisa que você vai chegar e dar para todos os presos. Né? Nem são todos presos que são elegíveis. Mas a função social desse auxílio reclusão é muito importante, sendo bem administrado. Ou seja, seria uma estratégia para tentar fazer com que esta família ela não busque no seu sustento o mesmo caminho que o provedor pai o fez. Mas é claro que, de alguma forma, também a sociedade, né, fica um pouco, às vezes, preocupada. Por exemplo, imaginando a situação hipotética, é uma vítima fatal. Quer dizer, a família do preso ela recebe o auxílio reclusão, mas a família da vítima, às vezes também é o único provedor, não tem esse mesmo mecanismo. Então a sociedade, algumas vezes, né, Igor, ele acha este mecanismo, não que um exclua o outro, mas às vezes um pouco desproporcional. Né? Eu acho que para isso existe a justiça, né, e dependendo da circunstância, o Estado vai ter que, né, dar uma compensação para isso. Agora, é verdade que o crime sempre ganha, né, um benefício porque já está definido por lei. Perfeito. Assim, aproveitando esse tema, né, eu queria saber mais ou menos uma coisa de você. Por exemplo, essa questão a queda do nível econômico, perda de PIB, uma série de desempregos, são mais de 14 milhões de desempregados, uma retomada do crescimento muito lenta ainda no Brasil. Você imagina, o que é que você acha de interferir diretamente na criminalidade, na segurança do nosso país? O fator econômico, ele sem dúvida é um fator muito importante e que tem uma ligação importante com a criminalidade. Só que a gente não pode considerar apenas o fator econômico isolado para determinar se a gente vai ter mais ou menos violência. Ele é um dos fatores importantes. Nós temos o fator cultural, nós temos a educação, nós temos a cultura, e tudo isso está interligado. E existe dentro da nossa sociedade um índice mínimo de violência aceitável, vamos assim dizer. Então, o ideal seria o zero. Né? Todo mundo quer viver num mundo perfeito, mas isso é hipotético. Né? Não vai conseguir ter isso. A sociedade tem os seus problemas, né? E a gente, por mais que tenha uma economia boa, a gente sempre vai ter um nível de criminalidade. E outra coisa, no Brasil a gente tem uma prova disso recente. Nós estávamos vivendo um momento econômico muito bom e mesmo assim a criminalidade estava em alta. Por quê? Faltava investimento nos órgãos de polícia.
Faltava investimento toda uma tratativa para enfrentamento do crime. Então, não adianta você ter uma economia boa se você não dedica atenção para a área de segurança, isso aí a gente não vai conseguir evoluir, né? Então, eu acho que a partir da hora que a gente tiver uma retomada da economia, né, então estamos na iminência, né, de resolver isso, né, com uma melhor definição do nosso quadro político, né, que está sempre muito nervoso, né, mas assim que a gente resolver isso, eu acho que as autoridades elas precisarão dar atenção à segurança para que faça vamos dizer assim, um equilíbrio, né, entre a melhora da economia e a melhora da segurança pública também. Jaime, aproveitando exatamente esta opinião do Igor, eu queria saber como é que está a situação da combinação entre a atividade policial e a atividade judicial, a parte jurídica, a justiça em si, como é que está funcionando? Se fala muito que a polícia prende e a justiça solta. Isso tem alguma coisa a ver? Você poderia dar sua opinião sobre isso? Olha, Fábio, eu acho que, considerando a situação atual e os problemas do Brasil hoje, específicos, a legislação deixou desaparelhado o Poder Judiciário e também a polícia em algumas situações. Mais especificamente, ou principalmente, com relação às facções criminosas, que hoje dominam o cenário da violência pública, né? O Rio Grande do Norte, até 10, 12 anos atrás, era um estado com índices de violência bastante baixos. E nesses últimos 10, 12 anos subiu incrivelmente. E a gente sabe, sem sombra de dúvidas, que houve uma migração dos grupos criminosos do Sul e do Sudeste para a região Nordeste, que estava mais desaparelhada em termos de segurança pública. Então houve uma dominação, principalmente dentro do sistema penitenciário. Hoje o sistema penitenciário do Nordeste e do Norte também são dominados por facções que vieram do Sul e do Sudeste. Acabaram se criando facções locais também, a gente tem facções locais, e essas organizações criminosas fizeram surgir desafios tanto para a polícia como para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para o sistema penitenciário, desafios que antes não existiam. E há um desaparelhamento da legislação para que a gente possa encarar isso de maneira mais adequada. Então eu acho sim que deveria haver uma adequação da legislação para que o magistrado possa ter como enfrentar essa situação melhor, o policial possa enfrentar, o sistema penitenciário possa enfrentar uma situação nova que não estava prevista na nossa legislação. Então uma atualização seria bacana. E aí, já puxando o gancho, Igor, você acha que o nosso sistema penitenciário poderia funcionar se adotasse algumas estratégias do sistema penitenciário fora do Brasil? Bom, a primeira coisa essa questão penitenciária é uma questão nacional, né? Nós temos hoje, primeiro, déficit de vagas, problemas de facções criminosas, né? Nós temos uma série de problemas dentro do sistema penitenciário no Brasil como um todo. Mas isso não é desculpa para a gente usar o Brasil todo como referência, porque existem ilhas de sucesso, né? Nós temos Minas Gerais, é um exemplo disso. Minas Gerais ela fez uma reformulação do sistema penitenciário de uma forma tão grande, tão bacana, que você pensa que você está fora do Brasil, né? E é lógico, uma experiência de fora sempre é importante, mas eu costumo dizer também que a gente precisa tropicalizar. Não adianta eu trazer aqui um carro japonês se eu não tiver estrutura para dar suporte a esse carro japonês. E o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, especificamente, é pequeno comparado com outros estados, né? A Paraíba, por exemplo, que é a nossa vizinha, tem o dobro de preso. Então, é muito mais complexo você administrar, porque é o dobro de gente para você fazer toda essa gestão. Então, eu acho que o Rio Grande do Norte, ele recentemente passou por isso, né? Depois que ocorreram aqueles problemas em Alcaçuz, no final do ano passado, né? Nós tivemos uma chegada de uma intervenção federal, né? Que botou nos eixos de novo. Por quê? Está tendo aquilo que precisa ter. Penitenciária tem que ter revista diária. O preso tem que ter disciplina, você tem que ter controle, você tem que ter estrutura física, você tem que dar condições mínimas de dignidade para o preso. Então, quando você faz isso, a receita está garantida. E o surgimento das facções
ele é natural, quando, como eu já disse, é quando o Estado vai renegando, faz dali um depósito de presos. E é um ambiente perfeito para que as facções criminosas possam desenvolver. Então eu acredito que a gente pode e tem como fazer isso. E você disse uma coisa muito importante, que é a questão do aparelhamento. Quando eu falo de aparelhamento, eu vejo não só a parte física, não é somente a viatura, o colete, inteligência. A gente tem que trazer para a segurança inteligência e tecnologia. Nós temos várias ferramentas, né, que hoje simplesmente são renegadas, né, ou por desconhecimento, ou por falta de oportunidade, ou de investimento mesmo. E as pessoas fazem trabalhos que antes poderiam ser feitos na área de polícia, né, com um equipamento, né, estão fazendo na unha. E aí fica dificílimo. São coisas básicas. Por exemplo, não há um sistema integrado de informações dentro das próprias unidades policiais. Um sistema de internet, de conexão, de boletins de ocorrência. O que é básico, né? Hoje qualquer empresa, eu faço muita analogia, né? E já que a gente está fazendo bate-papo, eu faço uma analogia com uma empresa privada, né? Então tem aqui você, Fábio, que é médico, né? Você tem o seu consultório, vamos dizer que você tenha mais 3, 4 unidades. Você precisa ter um sistema que integre essas 3, 4 unidades. É elementar, é fundamental que você tenha, por exemplo, um crime que ocorreu numa região do Seridó, né? A partir da hora que ele entra no sistema, determinadas características daquele crime pode fazer uma conexão com outro crime que aconteceu numa outra região ou na capital e com isso ajudar na investigação, você ter inteligência em cima desses dados. Então qualquer empresa privada hoje, ela adquire um software, ela tem a capacidade e a flexibilidade de contratar equipamentos e soluções tecnológicas que ajudem ela na gestão. E essa é a grande palavra que eu me apego, né, quando eu vou falar de segurança pública. Segurança pública sem gestão, a gente não vai para frente. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. Esse aspecto organizacional, de gestão de recursos humanos, principalmente, a motivação do policial, e poderiam ser resolvidos com ferramentas que já existem hoje, básicas, de qualquer comércio médio até, que se você começar a implantar, poderiam surtir resultado a curto prazo. Então uma integração, um sistema de software básico, que inclusive fizesse uma ligação com a perícia criminal e as demais polícias, que hoje a gente não tem esse tipo de ligação. Então, seria um aspecto bacana, eu presumo. Então, para quem está nos ouvindo, agora é uma dúvida minha, tá, pessoal? Eu que vou fazer o papel do entrevistador agora, aqui para tirar uma dúvida aqui com um especialista na área de segurança pública. Mas é o seguinte, você está me dizendo que hoje, no nosso estado do Rio Grande do Norte, a gente não tem um computador integrado em cada delegacia? Não, infelizmente a gente tem um sistema de registro de boletim de ocorrência, bastante rudimentar, onde a minha delegacia e a sua conseguem conversar, mas apenas para verificar a existência daquele boletim de ocorrência. Dados mais importantes do caso não existem e principalmente essa ligação com a perícia criminal é só feita atrás de papel. Aí depois as pessoas veem, por que o crime prolifera? Exatamente por isso. Porque o crime, eu costumo dizer, não é o crime que é organizado, é o Estado que é desorganizado. Então a gente precisa organizar o Estado. E organizar dando as ferramentas, dando as condições para que as atividades, principalmente as atividades de polícia, que está no nosso dia a dia, né? É a cozinha do Estado, são os serviços de segurança, né? Porque está o dia inteiro trabalhando, acontecendo as coisas, tem uma dinâmica muito grande, né? E é uma estrutura gigantesca, porque muita gente acha que segurança é só polícia, não é. Você envolve a polícia militar, polícia civil, envolve o Ministério Público, envolve a justiça e o sistema penitenciário. Então é uma estrutura gigantesca e que ela tem que se falar. Então não adianta você ter uma excelente polícia militar, né, que prende, aí quando chega uma audiência de custódia, que eu sou muito crítico da audiência de custódia, entendo alguns benefícios da audiência de custódia, mas também eu acho que ela tem muitas falhas, né? Inclusive uma das grandes falhas é o desestímulo da atividade policial. Porque o policial chega lá, ele se sente desprestigiado e o bandido parece que ganha toda a notoriedade, né, e assim, tira totalmente a legitimidade da atividade de polícia. Então isso é péssimo, né? Eu acho que a gente precisa, né, trabalhar muito essa questão de justiça, né, e principalmente o sentimento da impunidade.
Eu, como estou vivendo nos Estados Unidos agora, eu me preocupo com alguns números, né? E o Conselho Nacional de Justiça aqui diz que são resolvidos no Brasil, né, apenas 2% dos crimes. Né? Entre 2% e 5% dos homicídios. Nos Estados Unidos é o contrário. Lá você tem a certeza de 98% de impunidade. Então não é que lá não aconteça crime, né? Acontece. Mas o cara sabe que tem 98% de chance de ser criminoso, de ser condenado. Né? Então isso inverte. A gente está usando os Estados Unidos como referência, mas sem entrar aqui nos detalhes de por que é bom, porque é ruim, essa coisa toda. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente sabe que está na hora de provocar uma mudança. A gente sabe que está na hora de fazer alguma coisa pelo Estado. E você que está nos ouvindo, eu vou fazer uma comunicação direta para você, se envolva nas atividades, procure conhecer. A única forma da gente mudar é se envolvendo na política. Infelizmente a gente vai renegando, vai achando que o problema não é nosso, mas os problemas estão batendo à nossa porta. Verdade. Então se você tem vocação para essa área política, não deixe de se envolver, venha trazer a sua contribuição, conheça mais, participe, porque é a única forma que a gente tem de provocar as mudanças que a gente tanto quer. Bacana. Igor, vou puxar você para um assunto polêmico que está muito em voga aqui no Brasil hoje e, sob certo aspecto, também nos Estados Unidos agora, em virtude do acontecimento lá de Las Vegas. O que você acha do desarmamento da população? Coisa boa, esse tema eu adoro. Vamos lá. Primeiro, só fazendo um parênteses, Las Vegas, eu lancei um livro sobre segurança de grandes eventos. Então essa parte de grandes eventos é comigo. Ali em Las Vegas, um caso que não teria como resolver. Né? É totalmente imprevisto. Você poderia ter no hotel algumas ferramentas, né, para poder evitar a entrada de armas e tal, mas é dificílimo de você prever, né, um ato insano como esse. Né? Então é muito difícil. Muita gente está estudando aí todas as variáveis e tal, como gerar mais segurança, mas é realmente imprevisível. Do ponto de vista de armamento é o seguinte: primeiro, a minha condição pessoal, né? Eu gosto de arma de fogo, eu fui militar, eu tenho todo esse conhecimento, essa experiência. Eu sou a favor da liberação das armas nas seguintes condições. Quando o Estatuto da Segurança do Desarmamento foi aprovado, simplesmente assinou o atestado de covardia da população. Por quê? Tirou a arma do cidadão de bem, mas não resolveu o problema do bandido. Então, se a gente tivesse a certeza de que, primeiro, tivesse tirado as possibilidades de compra de arma de fogo dos bandidos, né, ou da aquisição de uma maneira geral, a gente estaria com a sociedade armada e o bandido com medo. Foi o contrário. Passou aquela sentença de covardia, né, onde a sociedade ficou desarmada e o bandido tem a certeza de que você não está armado, ou a probabilidade muito maior dele se dar bem cometendo um roubo. Agora, não sou a favor de que todos tenham arma de fogo. Eu acho que a gente tem que fazer como hoje é feito. Né? Você tem que fazer um curso, você tem que fazer um treinamento, você tem que passar por um exame psicotécnico, né, psicológico, antecedentes criminais e ter uma justificativa. O problema é que hoje o porte de arma ele é concedido de uma forma discricionária, onde tem uma regra que a gente sabe que é de não conceder a 99%. Né? Então, existe a lei, né? O formato é esse, mas só que a gente tirou da população o direito de defesa. E o pior, o Estado não tem condição de dar essa defesa. Então, se a gente tem essa condição, né, que o Estado nos tira o direito e também não dá a proteção, isso é absolutamente absurdo. Né? Uma sociedade acovardada, com medo. Então, eu acho que a gente precisaria ter isso. Voltar às condições de você ter uma arma de fogo, né, de forma legal, né? As pessoas iam respeitar muito mais as outras, porque, opa, aquele ali deve estar armado, eu não vou mexer com ele. Né? É o que acontece nos Estados Unidos. Né? Você sabe que a população, 80% da população tem uma arma de fogo. Então, a pessoa restringe muito mais. E outra coisa, muita gente diz assim, nos Estados Unidos aconteceu essa barbaridade lá de Las Vegas, né? Pessoal, Las Vegas aconteceu a morte de 50 pessoas num dia. Tá? Isso é o que acontece no Brasil aqui em meio-dia.
Então, em vez de ficar olhando os problemas dos outros, vamos olhar para o nosso problema. O nosso problema é infinitamente maior. E um número absurdo que a gente tem é o seguinte: a Guerra do Vietnã durou 15 anos. Morreram 25 mil pessoas em 15 anos. 25 mil cidadãos americanos morreram durante 15 anos. Nos Estados Unidos, isso, né? Aconteceu no Vietnã. No Brasil, a gente tem 2 guerras do Vietnã de morte violenta todo ano. São 50 mil, mais 60 mil de mortes no trânsito. É muita coisa. É muita coisa, são 110 mil mortes violentas. Nós temos uma verdadeira guerra. Né? Se você reunir todas as guerras que aconteceram no mundo nos últimos 20 anos e o que aconteceu de violência no Brasil, a gente ganha. Né? Então, assim, é um absurdo a violência que a gente tem. O título de 4º país mais violento do mundo não condiz. As pessoas até não entendem, porque o problema não está chegando na porta dele, né? Principalmente os indicadores de morte, né? Mas a sensação de segurança, que é tão importante quanto a efetiva proteção, é horrível. Eu venho para Natal com esse, né, períodos, de tempos em tempos, mas ontem eu falei com uma amiga, né, que ela está morando fora também, ela está aqui, e ela fez: Igor, onde eu posso sair? Eu digo: mas olha, eu não estou morando aqui, eu não sei. Eu disse: não, porque a gente não vai mais para restaurante de rua, a gente não vai para... E você que é especialista em segurança podia me dizer. Eu digo: olha, vá para um shopping. Né? Porque entende-se ser um lugar mais seguro, né? Esse aspecto que eu ia lhe perguntar logo em seguida. Como um cidadão brasileiro que está morando fora do Brasil já há bastante tempo. 5 anos já. 5 anos morando fora do Brasil. Essa sensação de segurança que você tem lá fora, quando a sua família sai de casa, seus filhos vão à escola, então qualquer outra atividade, como você vê as pessoas, o sentimento das pessoas que estão lá, eventualmente até brasileiros que foram para lá, e dos brasileiros que estão aqui. Como é que isso afeta a vida e o psicológico dessas pessoas? Afeta muito, Groff, afeta muito. E assim, deixa eu dizer uma coisa muito importante, fazer um parênteses antes. É o seguinte: não é porque eu estou morando fora do Brasil que eu deixei de amar o meu país. Eu continuo amando, né? É como se fosse um filho. Só quem pode falar do filho da gente é a gente, né? Ninguém pode dizer que é feio, que é assim, que é assado. Mas o Brasil, eu tenho esse sentimento. Então assim, eu hoje me sinto à vontade de falar com uma certa indignação, porque eu digo: puxa, eu sei que tais coisas são possíveis de acontecer, e por que não acontecem? Né? Por que a gente não evolui? Porque esses porquês, eles sempre incomodam a gente. E quando você está fora, isso parece ficar mais claro. Né? Eu, particularmente, tive essa sensação ao dormir. Primeira vez quando eu comprei minha casa lá, que eu fui dormir, eu digo: rapaz, não tem um muro aqui. Né? E como é que vai ser aqui, sem muro? Né? E eu fui procurar as estatísticas e comparar com São Paulo, que foi a cidade que eu vivi nos meus últimos 18 anos. E aí, eu saí de Natal faz bastante tempo e tal, então eu estava vivendo com a realidade de São Paulo, apesar de vir muito aqui. E aí eu cheguei e digo: rapaz, qual é a estatística, né? E o que acontece na minha cidade hoje nos Estados Unidos, no ano, acontece em 4 horas de São Paulo. É uma comparação que é totalmente desproporcional. Praticamente incomparável, né? É incomparável, né? Então é incomparável. E os tipos de crime também. Né? Então você tem realmente, em algumas regiões dos Estados Unidos, um índice de crimes elevados e tal, não sei o quê, mas a polícia interfere, existe ação, você vê que eles estão trabalhando para resolver, porque realmente o crime sempre vai tentar ganhar o seu espaço. Mas você vê que a força da polícia, com inteligência, com ação, com justiça, é muito forte. Né? Aqui no Estado, a gente parece que porque a facção criminosa XYZ, e aí parece que o pessoal fica refém da facção criminosa. Né? O Estado tem que ser muito mais forte. E outra coisa, tem que agir com energia. Você não consegue conter uma violência sem força igual ou superior. Então, isso é elementar. Então, nós temos que estar equipados. Então, tá aí. Você que está na atividade policial, adianta você ter o bandido trabalhando com R15, com tudo que é fuzil, com arma pesada e tudo mais, e aí o Estado dá um 38 e uma 12. Simplesmente não há confronto. Não há confronto, não tem como. Porque a polícia se retrai,
Os próprios colegas aconselham uns aos outros a não ir para a ação, porque há um combate desigual. É o desigual, a desproporção da força. O cara está num carro blindado, né? Ele tem munição de sobra, explosivo e tudo mais. Até outro dia a polícia militar estava com restrição de munição. Absurdo! Agora me diga uma coisa, se a gente sabe disso, tu acha que o bandido não sabe? Com certeza. E o bandido, a gente tem um ledo em grande de achar que o bandido é trouxa. Ele não é. O bandido, ele hoje tem informação, ele vai atrás das informações, ele procura saber os pontos vulneráveis, né, quais são as estruturas de polícia que tem, e ele vai lá, vai explodir caixa eletrônica quando? No centro da cidade ou no interior? Entendeu? Então, é isso que acontece. Então, as informações estão disponíveis tanto para o bem quanto para o mal. E muitas vezes você não consegue controlar tudo isso. Agora eu queria voltar na pergunta que você fez da sensação de segurança. Outra coisa bacana que aconteceu é o seguinte, lá em São Paulo, quando, né, voltando para a tua pergunta lá da sensação de morar fora, né, é a questão do relógio, né? Então, você tem um clima gostoso ali na Flórida, onde eu estou morando, então eu baixei o vidro do carro e botei o relógio para fora assim, sabe, para andar com o relógio assim. E eu digo, rapaz, não vai vir ninguém me roubar aqui. Conselho número 1 de São Paulo é esse, não pode. O conselho número 1 é tira o relógio, né? Lá não, eu botei o relógio, eu digo, rapaz, eu estou tão bem, me sinto, é uma coisa tão simples, tão boba. Mas isso mostra que você desliga, né, aqueles estados de alerta, aquele radar, né, que você tem de segurança, para você dedicar a outra coisa, para você olhar para a paisagem, para você relaxar. Cara, e isso é impressionante. E eu não estou vendo isso aqui em Natal. Todas as pessoas estão tensas. Eu, quando estou saindo aqui, o pessoal fala, tira o relógio, cuidado, o celular, não fica com o celular do lado de fora quando estiver esperando o Uber. Sabe, então é uma tensão. Isso é péssimo, porque para a gente que já está mais velho, incomoda, mas imagine as crianças que estão sendo criadas, né, educadas, né, crescendo nesse ambiente, né, vendo problemas com os amigos, com coisas. Isso é muito desgastante, sabe? Isso afeta diretamente a qualidade de vida, né? Ok. Bacana. Igor, recentemente o governo do Rio Grande do Norte lhe pediu um conselho acerca de segurança pública com base na sua experiência nacional aqui no Brasil, em São Paulo e também fora do Brasil. O que foi especificamente que você detectou aqui no Rio Grande do Norte como uma necessidade básica? Bom, na verdade eu apresentei, né, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas autoridades aqui do estado e eu apresentei um projeto que eu chamo de GPC, que é Gestão de Problemas Criminais. A gente tem que trazer as polícias, né, e os órgãos de segurança, como eu já disse, não é só polícia, você tem a justiça, tem o Ministério Público, tem o sistema penitenciário, para sentar numa mesa redonda, sem aresta, sem vaidade, sem aquela situação de corporativismo. Você está cada um defendendo o seu espaço e discutir. Eu não estou falando aqui de integração de polícia, não é isso. Isso é uma outra coisa, isso é um outro tema. Mas integração de atividades policiais. Isso é completamente diferente e necessário. E mais ainda, hoje a grande discussão, a grande pauta das polícias é estrutura. Quero infraestrutura, eu quero, como está dizendo, eu quero o computador, eu preciso da viatura, eu preciso do armamento. A gente sabe que precisa disso. Só que o momento que a gente está vivendo é um momento atípico. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar onde está o crime, né, e pegar todos os recursos que a gente tem e focar no crime. E ter um planejamento para alcançar, né, todas as condições que a gente entende como necessárias para o desenvolvimento da atividade policial. Então, não é pelo fato de eu não ter hoje um determinado armamento disponível aqui que eu não possa conseguir. É como eu estava dizendo, você hoje tem uma delegacia, que a delegacia está vazia, porque falta policial, não tem estrutura, mas aí tem que ter a criatividade, tem que fazer uma parceria com a universidade, e grande parte da atividade policial pode ser desenvolvida por um assistente social, né? Você pode trazer outras pessoas que vão contribuir com a atividade policial, que é muito importante. O papel social de uma delegacia, e você vivencia isso direto, num simples caso de uma pessoa que sofreu uma agressão familiar porque o cara tinha bebido um pouco mais, aquilo, em vez de se tornar um problema de polícia,
ele é resolvido ali na delegacia, numa primeira instância, vamos assim dizer, de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais, vamos dizer assim, que eu acredito surtir muito mais efeito. E a gente não precisa estar brigando por estatística. A gente tem que trazer para dentro do controle estatístico aquilo que realmente é o problema. E hoje nós estamos, no caso aqui do Rio Grande do Norte, vivendo 70% dos crimes em 5 municípios. Então a gente precisa pegar toda a nossa força disponível nos outros, vamos dizer, regiões, nos outros setores do Estado e concentrar para resolver esses 70% que estão acontecendo aqui. E, evidentemente, depois que a gente fizer isso, a gente, junto com um planejamento, a gente consegue estruturar a construção da polícia que a gente quer, da segurança pública que a gente quer de uma maneira geral. Eu atribuo um lado muito importante à justiça, né? A justiça tem que estar de mãos dadas, ela não é mais nem menos, ela é parte de um sistema de segurança importantíssimo. E se a gente não tiver a certeza da punidade, dessa punição, né, se não tiver certeza da punição e que essa punição vai ser cumprida, você estimula o bandido a cada vez mais buscar cometer crimes. Então a gente tem que agir agora no sentido de desestimular o crime, mostrando que ele não compensa, mostrando que o crime ele tem consequências, né? E a partir da hora que a gente fizer isso e tiver essa força-tarefa, como eu disse, em razão do momento, nós estamos vivendo um momento de guerra. Os números que nós temos na segurança pública do Rio Grande do Norte são números de guerra. E a gente precisa dar tratamento de guerra. Eu não vou conseguir resolver com o mesmo modelo que a gente tinha na época do Maurílio Pinto, né? Maurílio Pinto, que foi um grande delegado, né? Atuou aqui, tem muita gente que critica e tal, mas na época dele o negócio era diferente, né? O grande doutor Maurílio, meu amigo, sou seu fã, e muita gente aqui sabe reconhecer, era outro tempo, né? Mas a gente precisa ter alguma coisa nesse sentido, de mostrar para os bandidos, principalmente os que vêm de fora, que o Rio Grande do Norte é intolerante a essa violência e que aqui a gente tem que dar o exemplo. Outro ponto importante, aproveitando já que você me deu esse gancho, Natal é uma península. Como é que tem roubo de carro aqui? Eu não entendo, né? Eu não entendo como tem roubo de carro em Natal. Ponta, né? A gente está numa ponta. Vamos lá, se a gente for contar aqui nos dedos, vamos fechar a cidade agora. Vai acabar de fechar Natal. Fechou a ponte da Ribeira, né, a ponte. A gente fecha a outra ponte como é o nome ali? De Igapó, né? Fecha ali o caminho que vai para Macaíba, ali para Mangabeira, né? Fecha mais 2, 3 ruas ali por dentro de Felipe Camarão. Aí você fecha a BR-101, você fecha a Rota do Sol. Me lembra aí, para ver se tem mais algum ponto. Restringiu bastante já. Né? Parnamirim, que tem a Maria Lacerda ali. Né? Eu digo, pessoal, eu fiz um levantamento, se eu não me engano, são 11 pontos. Se a gente fechar Natal em 11 pontos, não tem roubo de carro. E mais ainda. Mas, Igor, você está dizendo uma coisa que parece que todo mundo não sabe. Sabe, porque não faz. Entendeu? E outra coisa, tecnologia para isso. Existe hoje umas câmeras com OCR, que é reconhecimento de caracteres. Então, na hora que tiver um carro roubado, o cidadão com um aplicativo, ele digita lá, meu carro foi roubado. Pá! Ele bota lá, na mesma hora as câmeras ficam sabendo, né, e por onde passar o carro, vai detectar pela placa, tá certo? Ou pelas características, até de cor também, que aquele carro foi roubado. Então, pessoal, com tecnologia, boa vontade, tá certo? E modernização, né, pensando com a cabeça fora da caixa, a gente consegue trazer muito mais segurança para a nossa sociedade. É isso que eu... Igor, aproveitando exatamente o gancho que você falou sobre a participação da sociedade na política, né? Então, não sei se você vem acompanhando nos Estados Unidos os novos projetos que têm acontecido, né? A criação do Partido Novo, né? Que é uma ferramenta política exatamente para trazer para a política pessoas que não estavam se sentindo representadas em outros ambientes políticos. Então, o Novo realmente ele traz exatamente essa discussão de trazer para a política pessoas que estavam afastadas. E essas pessoas, como você bem diz, quando se afastam da política, acabam sofrendo todas as consequências das más decisões, né? Como é que você tem visto de fora para dentro o cenário político brasileiro? Olha, primeiro, é muito importante deixar claro que o Brasil para os Estados Unidos é muito pequeno. A gente aqui sabe do nosso poder, da nossa economia,
mas os Estados Unidos já têm grandes problemas, né? Então de lá a gente vê o Brasil ainda muito pequeno e assim, inserido num grande contexto de América Latina, né? Então, é assim, problemas políticos, de corrupção, dessa coisa toda. A gente sabe do nosso tamanho, da nossa grandeza, mas a nossa economia, né, do Brasil inteiro é menor do que a da Califórnia, né? E o americano está preocupado com outros problemas. Então, assim, eu acho que a gente tem muito dever de casa para fazer e seria o cresça e apareça. E esse crescer, eu acho que passa por um caminho onde a sociedade precisa se integrar mais com a política, né? Você falou do Novo, é um partido que eu tenho acompanhado vários amigos sérios, pessoas do bem, né? Empresários, né? Que estão envolvidos com as atividades do Novo, né? Amigos de São Paulo, de Minas, de Salvador, de Recife, né? Que eu digo, poxa, pai, o que é que você está fazendo? Rapaz, eu estou no Novo e tal, e está vibrando, está com essa energia que vocês estão, né? De acreditar que a gente pode fazer pelo Brasil, de que o Brasil realmente tem uma chance de voltar a ter as rédeas, né, sob controle, onde o tema segurança, que é um tema que eu conheço um pouco, né, certamente hoje tem muito destaque, né, porque não tem nada, você poderia até ter uma economia que não tivesse tão boa, mas que a segurança tivesse melhor, né, para a gente poder ter mais qualidade de vida, poder sair para a rua, poder, né, ter vida social, poder estar aproveitando dos benefícios da nossa cidade, né? Mas eu vejo muito importante essa atividade. A atividade política é essencial para as mudanças, né? E o Novo tem se destacado, né? A minha posição, como eu já lhe disse antes, é uma posição apartidária. Claro. Né? Eu não estou aqui para dizer que partido A ou B é isso, até porque eu não entro nessa discussão, porque a minha posição é técnica. Eu posso ajudar a qualquer pessoa, né, a qualquer grupo político que tem interesse em fazer a coisa certa pelo Brasil. Perfeito. Por quê? O grande problema da gente hoje é que a gente faz o que é conveniente e deixa de fazer o que é necessário. A gente tem que acabar com essa cultura. Né? A gente, quando faz o conveniente, dá aquela arrumadinha. O brasileiro, graças a Deus, acharam um termo para isso, que é o mimimi. Né? Tá cheio de mimimi. Né? Não pode falar isso, não pode fazer aquilo, porque não sei o quê, porque é cheio de conveniência. E aí você deixa de fazer o que é necessário. Né? Se você tem que passar uma estrada que vai beneficiar milhões de pessoas, você tem que pegar, abrir aquela estrada e fazer. Né? A gente precisa tomar decisões, né, impactantes, né? E esse é o grande problema. Os governantes, eles ficam analisando o custo político, mas o custo é muito maior para a sociedade do que qualquer custo político. Né? A gente vê aqui a necessidade, primeiro, de redução do tamanho do Estado, né? Gigantesco, ineficiente. A gente tem que reduzir isso. E a segurança pública é uma prova dessa. Eu até tenho algumas ideias, né? Alguns pensamentos, né? Devaneios, vamos assim dizer, que é o seguinte, a gente não tem que reclamar de efetivo. A gente tem que pegar o efetivo que a gente tem, capacitar e tornar ele mais eficiente. Dar as ferramentas. Dar as ferramentas, porque vai produzir muito mais. Não quer dizer necessariamente, pelo fato de eu ter uma equipe muito grande, que essa equipe ela é eficiente. Eu prefiro ter uma equipe mais enxuta, tanto que a gente tem os grupos especiais. Né? Os grupos especiais de polícia, os grupos especiais de trabalho, porque são pessoas mais bem capacitadas, pessoas preparadas, com a ferramenta certa e conseguem produzir muito mais. Isso acontece numa cozinha industrial, por exemplo. Né? Você não vai conseguir fazer uma produção para 3 mil pessoas de comida se você não tiver uma máquina de cortar batata. Né? Então são coisas simples assim, né, que a gente precisa buscar a ferramenta certa, né, e dar a capacitação para essas pessoas, porque também não adianta eu ter a máquina de cortar batata e não ensinar o cara a usar o diabo da máquina. Né? Então, eu acho que o Novo tem essa missão, né? A missão de trazer pessoas que estavam perdidas na sociedade, talentos, né? Pessoas que querem as mudanças, pessoas que estão buscando um futuro para os seus filhos, para novas gerações, totalmente passa essa mensagem, né? O Novo passa essa mensagem realmente de uma nova política, né? E eu vejo isso com muito bons olhos. Apesar de, como eu disse, estar vivendo a minha realidade lá nos Estados Unidos, claro, mas eu estou de olho no Brasil, eu quero que o Brasil melhore, eu quero dar minha contribuição. Exatamente isso. E, inclusive, nós entendemos que o Novo é uma ferramenta exatamente para trazer
para este ambiente, um ambiente que foi hostilizado, que por más práticas nós fomos nos afastando progressivamente e as consequências vieram acontecendo e aí deu no que deu. Nós temos hoje um país que está realmente com alguns indicadores sofríveis, né? Um crescimento desordenado, vários setores carentes, e o novo é exatamente a ferramenta que foi trazida por pessoas super bem intencionadas para propiciar um ambiente melhor para se viver. No campo do empreendedorismo, a gente vê dificuldades tremendas para se empreender no Brasil, né? E qual a nossa intenção? Nós estamos, inclusive, participando de um processo seletivo, que é o Novo, é o único partido no Brasil que, para participar de um processo eleitoral, ele tem que passar numa espécie de vestibular, né? Inclusive, o Jaime está passando nesse processo de vestibular, ele tem passado etapa por etapa e vai para a quarta etapa. E a quarta etapa, que é fantástica, que é um treinamento para a atividade parlamentar, seguido de uma prova. Se não tirar o nível mínimo dessa prova, o candidato não é aprovado. E nós iniciamos com seis candidatos, pré-candidatos no processo eleitoral no Rio Grande do Norte. Neste processo de seleção, nós estamos no momento com 3. E desses 3, vamos ver o que vai acontecer. Além disso, só para lembrar vocês, até o dia 22 de outubro, nós estaremos ainda abertos para a inscrição de novas pré-candidaturas ao processo seletivo para deputado federal e para senador da República, tá? Para isso você tem que estar filiado, você tem que ser filiado ao Novo para poder entrar nesse processo seletivo. E aqui eu faço os meus agradecimentos e ao Jaime Groff, ao Igor, e passo ao nosso convidado para que ele possa fazer as suas considerações finais. Beleza, obrigado, Groff, também pela oportunidade de estar aqui com vocês e de discutir, bater um papo aqui sobre segurança. Né? Eu já tive a oportunidade de apresentar algumas alternativas aqui e ainda não foram ouvidas, né? Alternativas para o Estado, mas mesmo assim nós estamos trabalhando em outras frentes, onde a gente está buscando trazer mais segurança, não só mais segurança, mas como também essa sensação. A gente precisa mudar esse status, a gente precisa deixar a sociedade mais forte, mais corajosa. E isso é importante porque isso tem um efeito impactante no nosso dia a dia, quando a gente está falando do tema de segurança. Eu gostaria de voltar ao tema que você acabou de falar, que é o seguinte: eu sou muito a favor da escola de políticas públicas, né? Você que é médico, você teve que estudar, né? Passou pelo menos 8 anos da sua vida dedicada ao estudo para você poder exercer a sua atividade profissional. Você também passou num concurso, fez direito e tudo para poder se tornar um delegado de polícia. Você precisou também passar por várias etapas e provas e testes e tudo mais. E por que para ser político, que vai cuidar do nosso futuro, que vai elaborar a legislação, o cara vem do nada, né, sem nem conhecimento, sem nenhuma capacidade, porque existem muitos que são fracos, e eles assumem um cargo público. Então a gente precisaria trabalhar nessa construção das escolas de políticas públicas para que as pessoas que estejam à frente da condução do nosso país estejam devidamente capacitadas. E com isso a gente evidentemente vai tirar um nível aqui de baixo e trazer um nível muito mais para cima da nossa política, vai elevar o nível da nossa política e com certeza a gente vai ter um resultado. E a gente pode fazer isso muito rapidamente, né? A gente pode identificar essas oportunidades, né? Conheçam aqui como tem a proposta, eu acho que é importante conhecer. Eu vou procurar conhecer mais sobre o Novo, né? Porque já tenho vários amigos trabalhando. Apesar do meu trabalho ser um trabalho sem nenhum cunho político partidário, mas existe o cunho político, né? Porque sem a política a gente não consegue viabilizar isso. Mas muito obrigado a vocês que estão nos assistindo, né? E eu fico à disposição no que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar na área de segurança, tanto pública quanto privada. Muito bem, então só para finalizar, lembrando a vocês que esse processo de treinamento parlamentar vai ser oferecido pela Fundação Nova, hoje presidida pelo economista Gustavo Franco. Se vocês quiserem saber mais sobre o Novo, entra no site novo.org.br. Pode nos acompanhar também na nossa página Novo 30RN no Facebook e o Novo 30 a nível nacional. Tá bom? Um forte abraço e depois nos encontramos.